Olá, um bom dia na paz do Senhor para todos. Vou ler um texto que se encontra no livro de Jeremias, do capítulo 18, que fala do vaso nas mãos do oleiro. E é um texto muito profundo. É uma fonte inesgotável, mas dentro das nossas limitações, de, é, do nosso, da nossa própria experiência, iremos falar um pouco. Jeremias 18, capítulo 1 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fiz com esse oleiro, ó casa de Israel. Vamos, irmão, tentar entender um pouco esse simbolismo, que a Bíblia é cheia de simbolismo, cheia de figuras que Deus usou para melhor compreensão do profeta Jeremias. E de cara vou começar logo dizendo que nem todo barro dá um vaso. 97 ou foi 98? Teve alguns cursos aqui na cidade, vários cursos, e eu fiz alguns deles, e um deles era bijuteria em barros. E daí veio a surpresa: nem todo vaso, nem todo barro dá uma joia. Existe um tipo de vaso específico para se trabalhar com ele. O segundo ponto: você escolhe aquele barro, traz, deixa ele na sombra, manuseia, é um processo manual, para tirar todas as impurezas maiores daquele barro. Depois faz uma bacia de gesso, pega uma bacia plástica, forra com gesso, né? E faz aquela água com aquele barro, aquela mistura, coa no gesso, para ficar um barro completamente puro. E assim vai, para fazer o barro. Depois que aquele barro está pronto, isso tudo na sombra, não pode ir para o sol. Depois que aquele barro para a sombra, você leva para a mesa onde vão trabalhar as pessoas, ou a pessoa, depende, né? E vai moldar aquele barro. Você molda de acordo com o que você quer. Depois de moldado aquele barro, ele descansa na sombra por um tempo e depois é levado ao forno. Só que no processo de moldar o barro, eu posso transformá-lo no que eu quiser. Eu ia fazer uma xícara, mas não, desisti da xícara, não vou fazer uma panela, desisti da panela, vou fazer o que eu quiser nesse processo de moldar o barro, em que a massa ganha consistência, está uma massa úmida e consistente. Então, naquele processo ali, você faz o que você quiser com aquele barro. Depois de fazer e levar e descansar, de ir ao forno, se esse barro quebrou depois de queimado, ele não dará mais outro vaso. Matéria queimada é matéria morta, ela não ganha liga. Matéria queimada é matéria morta, ela não ganha liga. Aquele barro, aquele vaso valioso que você fez, que tinha nas suas mãos, agora é vaso restaurado. Existe uma cola específica e pessoas específicas para fazer esses consertos, mas ele não mais é o mesmo vaso.
Ele é um vaso quebrado, restaurados. Se ele, para o dono da olaria, ele pode ter o mesmo valor, mas ele não será exposto na vitrine. Ele volta para o escritório. Trazendo para a vida espiritual, quando uma pessoa é um neófito na fé, quando ele está começando a sua vida espiritual, ele comete vai cometendo vários pequenos erros, e Deus perdoa todos, porque Deus perdoa, não existe pecado que Deus não possa perdoar, a não ser aquele contra o Espírito Santo, porque a questão já não é com Deus, é com o Espírito Santo. E então é fácil, mas depois de uma pessoa ter pleno conhecimento da verdade, como aquela questão dos Estados Unidos, de Dimos Weger, lembra dele? Para Deus, Dimos Weger continuou sendo um grande homem de Deus, mas na vitrine, não. Na vitrine, não. Trazendo para esse caso recente desse adolescente aqui do Brasil, né? Se for verdade isso que diz a seu respeito, ele pedindo perdão, o perdão de Deus não é como o homem. O perdão de Deus é automático. Você pediu perdão, será perdoado. Entretanto, jamais terá condição moral, se for verdade, jamais ele terá condição moral de ir para os púlpitos pregar o evangelho. Isso é condição moral. Condição moral ele não tem mais. Mas isso é possível por quê? Vamos dar um exemplo do grande profeta Elias. Quando há aquela questão entre ele e Jezabel, e os profetas de Acabe, que morre aqueles tudo, que ele ouve a mensagem de Jezabel, que ele diz assim, que alguém chega para ele supetinamente e diz, Jezabel diz que amanhã essa hora você está morto, e ele foge de Jezabel. Tem aquele processo todo que ele vai para as montanhas, caminha 40 dias e 40 noites, anda quase 1000 quilômetros, entra numa caverna, aquele processo todo. Mas se você analisar o que aconteceu, quando o Espírito de Deus, tem aqueles 3 eventos que eu não quero citar para o vídeo não ficar longo, mas o Espírito, uma das coisas que Deus diz a ele, diz, tu vai eleger Eliseu em teu lugar. Por quê? Porque para Deus, Elias continuava sendo o seu homem de Deus, um dos maiores profetas de Deus. Mas moralmente, Elias não tinha mais condição moral de ser o profeta em Israel. Porque no primeiro atropelo, o povo ia lançar e na cara dele. Você quer ser um homem de Deus? Você matou os 850 profetas de Baal, ainda que não foi ele, mas a mando dele. Mas correu com medo de Jezabel. Então, moral ele não tinha mais. Então, Elias foi elevado ao céu por não ter mais condição moral de ficar aqui na terra. Então, há essa diferença. Para Deus, ele continua sendo o vaso, meio consertado diante de Deus, continua sendo um vaso, mas não mais na mesma posição. É o que aconteceu com esse jovem. Se for verdade tudo o que diz a respeito deles, nunca mais ele terá força maior, ou força moral para falar de Jesus Cristo em grandes eventos. Então, por quê? Porque se for verdade esse caso, usou e brincou com o Espírito Santo do Senhor. Foi um vaso quebrado. Vaso quebrado e pior, esse vaso quebrado depois de queimado. Como eu falei, massa queimada não dá mais liga. Para Deus, você pediu perdão automático, mas trarás consequência. O perdão de Deus não te exime da culpa. O perdão de Deus não exime da culpa. Pense nisso.